Olá, oi pessoal, eu sou a Heloísa e hoje a nossa convidada é a Sônia Brandão. Oi Sônia, tudo bem? Olá, olá, Luísa, tudo bem? É um prazer estar aqui com você e com todos que estiverem nos assistindo a nós, né? Obrigada, Sônia, é um prazer você estar aqui, uma honra. E vamos dar início ao Evangelho comentado do capítulo 14 do livro Jesus no Lar, a coroa e as asas. Certo. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhado todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos em tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita ou um sapato que lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário cumprimentou-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido, e que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai eterno. O interessado regressou, mas agora, auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se enxergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas e inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detenta ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem os que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, em vez de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado,
acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Então, essa é a leitura, né, Sônia? O que eu entendi, assim, rapidamente, falando que quando Jesus faz essa analogia, né, das asas, da coroa, né? Sim. Eu entendi que as asas são a piedade e o entendimento que a gente pode ter com os nossos irmãos, e eu gostaria de deixar você aí esclarecer para nós. Bom, pessoalmente eu gosto muito, né, de todas as leituras e reflexões que esse livro traz, né, Jesus no Lar. Realmente, a coroa, nós temos aí itens importantes para a gente ter um entendimento, né, e que Jesus nos chama a atenção. A coroa e as asas. A gente aqui no plano material, a gente traz um projeto reencarnatório e na medida que a gente vai se inteirando nas nossas vivências, nas nossas experiências, pouco que a gente esquece de que a gente tem um projeto, de que a gente tem um objetivo. O primeiro item que a gente pode refletir, que é o aprimoramento intelectual, que ele fala que conduz à divina sabedoria. Ou seja, aqui na Terra, nós temos que ter o trabalho, né? Um trabalho braçal para tirar o sustento para o nosso corpo material e um trabalho intelectual, porque desenvolvendo a nossa capacidade de raciocínio, de entendimento, de como as coisas funcionam, nós também desenvolvemos um olhar maior, amplo, e entendemos como se relaciona as coisas da criação do Pai. Se a gente não tem esse progresso intelectual, não há uma dimensão de entender a capacidade do Criador de fazer tudo, sabe? De olhar a complexitude do corpo humano, biológico, de toda a matéria, da tecnologia, que hoje é o boom. Então, se a gente olha para trás e a gente se percebe como um ser humano que éramos, primitivos, que tivemos que criar roda para se locomover melhor, que descobrimos o fogo e que fomos cada vez mais aprimorando o nosso planeta e tornamos ele assim habitável, com mais comodidade, com mais estabilidade. E aí a gente entende a capacidade que o ser humano tem. Então ele precisava descobrir a capacidade que ele tem de fazer as coisas, de ser um co-criador, que o Filho de Deus ele tem que servir como Deus serve, né? E ele tem que ser um co-criador, ele pegar a matéria primitiva e descobrir que pode, a partir dali, fazer várias coisas. Até o momento em que ele se ergue, né? E, de repente, ele percebe que pode muito. E aí vem o orgulho e a vaidade. E a gente traz esse projeto para cá. A gente traz o projeto de crescer intelectualmente, mas a gente esquece também que tem um projeto ser espiritual, que é o projeto Filho de Deus, que temos que aprimorar as habilidades interiores, que mexe com o nosso íntimo, que são os sentimentos e os pensamentos. Como nós estamos agindo, como nós estamos situando no mundo. Então, todos temos que passar, como diz o Livro dos Espíritos, pelos bancos da escola, a fim de que nossos pensamentos se intelectualizem, para que tenha a compreensão, mas não deixemos de lado que temos também que aprimorar o ser humano moralmente, ele saber que todas as suas atitudes devem ser guiadas por sentimentos nobres, para que todas as suas ações também sejam nobres e causem no outro bem-estar e não mal-estar. Então, quando ele fala da coroa, quando ele chega lá e fala assim, bom, agora é hora de rever toda a sua trajetória. Então, nós temos esses momentos, as nossas encarnações, as nossas idas e vindas, as nossas roupagens, como ele coloca aqui, que a gente vai trocando de vestuário para melhor acomodar-se às existências da marcha. Então, na medida que a gente vai reencarnando, na medida que nós vamos crescendo um pouquinho ou estacionando um pouquinho, a gente precisa trocar a roupagem, a gente precisa ver qual a melhor adequação. E às vezes vem uma deficiência, às vezes a gente vem com a inspiração para o lado da arte, da ciência, viemos pelo lado da educação, e assim, etc.
Na medida que nós vamos necessitando, nós vamos trocando as roupagens que dão uma significação àquilo que nós fazemos e temos que aprender. E diante disso, chega um momento das várias encarnações que a gente tem que parar e ver por onde nós andamos, né? Como chegamos até aqui e ver o que deixamos, né, para trás, se deixamos rastros realmente que precisamos voltar para ver se foram construídos em bases sólidas ou temos que refazer. E é o que o emissário de luz faz. Que aqui eu entendo, Heloísa, que como nosso guia espiritual, em nome de Jesus e em nome do Pai, sempre está junto a nós, dizendo, vamos parar aí, vamos parar, Sônia, e ver o que você está fazendo? Como que você chegou aqui? Será que você não precisa rever algumas atitudes suas? Porque eu quero sempre avançar. O bom espírita que tem esse entendimento que a vida é futura e não é só aqui, ele está querendo sempre progredir. Então, é preciso entender se seus passos deixaram rastros perfumosos ou se você precisa voltar para ver se não plantou só espinho e não colocou só flores, né, no seu ego, né, na sua conquista pessoal como ser que precisa ser feliz, né? Então, o emissário faz isso. E a auréola, para mim, né, essa coroa que ele dá, essa coroa de luz que faz com que você abra seus chakras e veja de uma maneira mais ampla as suas atitudes no mundo, eu posso olhar com compaixão para mim mesmo e para o meu próximo, como eu posso olhar de uma forma mais arrogante, achando que eu sozinha conquistei tudo, fiz tudo, e se não, de uma maneira mais humilde, eu olharia se na minha trajetória eu não pisei, eu não humilhei, eu não agredi, né? E eu tenho essa oportunidade de ter essa reflexão, de ter esse olhar para a minha vida. Como nesse momento pandêmico, nós estamos tendo, como sociedade, de ter um olhar para o que fizemos até aqui enquanto ser social, que nós fizemos para que a nossa sociedade fosse mais justa, mais fraterna, mais amiga, que não só fosse o progresso material de acumular, de usufruir, mas, acima de tudo, de ser, de proporcionar umas relações mais fraternas, mais amigáveis. Então, nós sempre temos, pela benevolência do Pai, pela bondade dele, momentos de reflexão, que podemos usar de uma forma produtiva, ou fazemos como aqui o candidato à luz, que regressou e só viu no caminho coisas negativas, e não percebeu que ele também passou por isso, que ele também foi o necessitado, que suas roupas também não eram roupas iluminadas, né? Ele me faz lembrar muito as vestes de núpcia, né? Que vestes são essas que eu visto, né? Então, ele só olha as chagas do irmão, esquecendo que também ele teve chagas, orgulhos, vaidades e etc., que moveram muito eles. E que, ao longo das nossas experiências, se nós deixarmos que essa experiência nos tragam reflexões que façam com que nós nos modifiquemos interiormente, nós vamos fazer como ele, olhar com esse orgulho, olhando só o defeito do irmão, e não nos colocamos no lugar dele, né? Até que, como Jesus mesmo coloca, né? As asas de luz, você também se referiu, como a maneira como nós temos, o sinal que o Pai falou, olha, você cumpriu sua tarefa, é a hora do joio e do trigo, né? Nós estamos vivendo a era do joio e do trigo. E dentro de nós, qual é o joio que nós temos que retirar e para que o trigo ele cresça saudável, né? Então tem esse momento que nós vivemos agora a fim de entrarmos nesse reino de amor que tanto Jesus falou, de equilíbrio e de luz, precisamos desses nobres sentimentos e são realmente o que você colocou, os nobres sentimentos que fazem com que realmente ganhemos as asas, ou seja, caminhemos mais livres, equilibrados porque o universo tem que ser equilíbrio e a gente tem que ser equilíbrio também para seguir adiante e ser merecedor desse Pai maravilhoso, desse Criador de tudo. É um pouquinho do meu entendimento, da minha contribuição, Heloísa. Ah, que fantástico, viu? Gostei demais, Sônia. Muito legal o seu entendimento, você aprofundou muito,
conseguiu ir além ainda, né, do que a gente ouviu aqui, do que a gente leu. Trouxe algumas informações a mais ainda, né, sobre Jesus, enfim. Eu acho que esse projeto de Filho de Deus, como estamos agindo, nossas ações devem ser nobres, e essas informações que você trouxe para nós, de como que a gente pode olhar para o nosso irmão, eu acho que realmente essa que foi a ideia, né, do contexto aqui da reunião de Jesus, né, quando ele trouxe essa informação, porque muitas vezes a pessoa acredita que já está pronta, né? Que já está Sim, num patamar de evolução, mas muitas vezes ela não está, né? Que foi o que demonstrou aqui. Tanto que ele sim, tinha a dádiva da sabedoria, do conhecimento, da ciência, mas ele não tinha o lado do amor, do tá, coração, né? Que a analogia que ele fez com essa amor, o coração, é o caso das asas, né? Então ele falou a sim, coroa, que seria a iluminação, né, a ciência, mas também a gente precisa ter as asas para alcançar o reino dos céus e para, no caso aqui, ele menciona a piedade e o entendimento ao próximo, né? sim. Então, achei muito legal essa sua análise do texto. Eu gostaria muito de agradecer você, Sônia. Achei fantástico, assim, a gente conseguiu trazer mais informações. Se você quiser, deixe um comentário, contribua com o seu entendimento dessa passagem, tá? O livro está disponível em PDF, ou no site, ou por compra também, tá? O livro Jesus no Certo. Lar. E muito obrigada, Sônia Brandão, por estar aqui conosco hoje. Eu agradeço a oportunidade de levar um pouquinho dessa luz que é o Evangelho, de ter essa oportunidade desse contato, para que todos aqueles que estejam nos assistindo e façam bom proveito dessas mensagens de luz que libertam, né? É um pouquinho da verdade de Jesus. E que a coroa seja essa que você falou, a coroa da luz, e não a coroa da matéria, os louros, os troféus que a matéria nos dá, mas que no plano espiritual não tem valor nenhum. Gratidão pela oportunidade do aprendizado. Gratidão, Sônia. Muito obrigada e obrigada a todos. Que assim seja. Sim, seja.